noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Pessoal, para quem puder, eu peço que compartilhe a live, tá? Só clicar nesse aviãozinho aqui. Clica nele e manda a live para os seus contatos, tá? Manda aí para as pessoas que você acha que gostariam de assistir essa live, tá bom? Então, vamos aí a mais um episódio, né, da nossa série Vinho, Cachimbo e Homeopatia. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, né? A gente vai falar sobre um medicamento homeopático, mais precisamente o arsênico albo, né? Não é qualquer remédio homeopático, mas se não o principal, mas um dos principais remédios, né? Um dos grandes remédios homeopáticos, aquele que a gente tem uma matéria médica enorme, né? Vamos aguardar aí entrar mais gente, né? O Instagram ajudar aí, e a gente já começa a nossa live. Tá muito devagar isso aqui. O Instagram tá complicado. Bem. Bem, mas vamos lá, pessoal. A live vai ficar gravada aí, né? Quem tiver interesse, então depois é só assistir. Oi, Maria, boa noite. Então, pessoal, vamos iniciar então, né? Vamos falar do nosso grande arsênico albo, né? Um remédio aí que acho que é o mais, né? A gente poderia até falar que é o mais conhecido no meio homeopático, né? Um dos mais estudados também. É um remédio onde a gente tem uma matéria médica gigantesca, né? Quando a gente pega uma matéria médica realmente, uma matéria médica mais tradicional, né? Que traz todas as informações e tudo mais, que compila vários autores, a gente vê que ela fica enorme, né? Então o arsênico albo é realmente um medicamento que foi muito estudado, é muito estudado, né? E já como ele está aí, né, no meio homeopático há muito tempo, ele também acaba que tem uma grande experiência prática com ele, né? Então a gente também conhece muita coisa, não só pelo fato dele ser muito estudado, dele ter, né, possuir muitas experimentações, mas também por ele já ter sido usado uma quantidade muito grande de vezes, e isso gera informação, isso gera literatura, isso gera relatos de caso, isso gera todo um conhecimento também prático de que para que tipos de pessoa o arsênico funciona muito bem, né? É uma questão assim. E é exatamente isso que a gente vai falar, tá? É exatamente esse ponto que eu quero tocar com vocês, ou seja, o tema da live é quem é arsênico albo, né? Quem é que é o arsênico albo? Então, quando a gente fala de homeopatia, a gente às vezes pode se confundir, né? Porque às vezes a gente fala, essa pessoa é arsênico albo, aquela pessoa é natro muriático, aquela pessoa é nux vomica, e a gente fica às vezes sem entender exatamente o que isso significa, tá? Quando eu falo, aquela pessoa é arsênico albo, ou quem é arsênico albo, né?
nós precisamos entender exatamente do que a gente está falando, tá? Para não fazer confusão. Quando a gente fala isso, então quando eu falo, você é arsênico albo, né? Aquela pessoa é arsênico albo, eu estou querendo dizer que o arsênico albo, o remédio homeopático arsênico albo, ele provavelmente, possivelmente, ele vai ter uma ação nessa pessoa. Essa pessoa possivelmente tem uma sensibilidade ao arsênico albo, tá? Né? Mas por quê? De onde que isso veio? Isso veio dos estudos, né? Das experimentações numa menção? Não, isso vem da prática. A prática clínica, né? No caso do arsênico, que vem desde Hahnemann, né? Já há mais de 200 anos, a prática clínica, como eu estava falando no início da live, ela traz conhecimento prático para a gente, ou seja, ela traz os tipos morfológicos, os tipos, né, as personalidades onde o arsênico vai agir melhor, tá? Então, a experimentação, ela dá uma parte. Essa parte de conhecimento que a experimentação nos dá, ela se relaciona com a outra parte, que é a parte prática, que é a parte da clínica, né? Que é a parte que a gente consegue reconhecer um modelo, né? Um tipo de pessoa, um tipo morfológico, um tipo de personalidade, um tipo de características, um tipo de quadro mental, que geralmente é onde o arsênico age bem, é onde ele encaixa bem, tá? E é por isso que a gente trata pela similitude sintomática. E não só pela similitude sintomática, mas também pela similitude caracteriológica, né? De características pessoais da pessoa, de características peculiares da pessoa, né? Pelo quadro mental e por aí vai. Então, quando eu falo, né? Quando eu falo, tal pessoa é arsênico albo, eu estou querendo dizer que esse medicamento, ele pode ter uma ação melhor nesse tipo de pessoa, nesse tipo de personalidade, nesse tipo de quadro mental, tá bem? Isso é interessante, a gente precisa entender esse ponto para que a gente não faça nenhum tipo de confusão, tá? Então vamos lá. Quem é arsênico albo, né? Então quando a gente vai na matéria médica, a gente inicialmente vê um tipo de arsênico albo que é aquele tipo mais no momento em que ele está doente, né? Então o arsênico albo, quando ele está doente, ele transmite de forma aguda, né, de forma muito forte, tudo o que existe na personalidade dele, tudo o que existe por trás daquelas expressões, né, tudo que existe por trás daqueles sintomas que a gente vê. Então o arsênico, ele é muito conhecido por ser um remédio da ansiedade, né? Então muitas pessoas utilizam o arsênico para ansiedade. Muitas pessoas que têm problemas de síndrome do pânico ou também crises de ansiedade aguda, né, muito fortes, elas utilizam o arsênico albo, tá? Por quê? O arsênico, ele tem sim uma ansiedade que é muito importante, só que o que é mais importante é a gente saber exatamente por que essa ansiedade ela aparece no arsênico albo. Por que ela é parte integrante desse medicamento, tá? O arsênico, ele tem uma característica muito, muito, muito forte, que ele é um medicamento, tá? Que tudo na vida dele se vira, né? Tudo na vida dessa pessoa, ela se volta por conta da sobrevivência. Então, o arsênico, ele se importa e ele teme a questão da sobrevivência. Ele precisa sobreviver. Então, para que ele possa sobreviver, ele tem que tomar certos rumos, né? Então, quando a gente pensa em arsênico, a primeira coisa que tem que vir à nossa mente é a palavra sobrevivência. Sobrevivência é algo fundamental para que a gente entenda o arsênico albo, tá? Então,
se a gente imagina uma pessoa que teme pela sua sobrevivência, né? Que teme muito pela sua sobrevivência, certas questões ou até certos sintomas, certos modos de ser vão aparecer. Ou seja, essa pessoa ela vai ter uma ansiedade muito grande. Por quê? Porque, em geral, ela está sempre tensa. Ela está sempre tensionada. Porque ela precisa sobreviver. Em tudo que envolve a nossa vida, trabalho, dinheiro, compras, comida, contas, boletos, tudo que envolve a nossa vida, de um modo ou de outro, envolve a nossa sobrevivência, envolve a gente se manter vivo, se manter bem. Logo, o arsênico ele vive ansioso. Ele vive ansioso e agitado. Quando a gente vai na matéria médica, essas são duas coisas primordiais, principais para a gente reconhecer o arsênico. Ansiedade, e uma ansiedade que vem com agitação, que vem com uma inquietação muito grande, né? E que também depois vem com uma fraqueza muito grande também. Mas essas duas coisas, elas são primordiais, porque a gente tem que pensar sempre o seguinte: o arsênico ele teme pela sua sobrevivência. Então, imagine uma pessoa que está, por exemplo, numa ilha, né, um náufrago, e nessa ilha está cheio de animais perigosos que podem devorá-lo, que podem machucá-lo, que podem colocar em risco a sua própria vida. Essa pessoa ela sempre vai viver tensa, ela sempre vai viver fugindo, tensionada, né, ansiosa, sempre preocupada. Esse é o arsênico. O arsênico ele está sempre fugindo, ele está sempre precisando arrumar meios para sobreviver. Tá certo? E Léo, mas como assim? Quais são esses meios? Antes da gente falar desses pontos, a gente tem que observar como que é o arsênico, por exemplo, na doença. A doença, de uma forma ou de outra, ela põe em risco a nossa sobrevivência. A doença, ela sempre traz um certo risco à nossa existência, à nossa sobrevivência. Logo, quando isso acontece com o arsênico, então quando a pessoa arsênico, ela adoece, ela fica enferma, ela teme pela própria vida e ela teme de uma forma muito séria, porque é essa forma que eu expliquei do arsênico. Logo, essa pessoa doente, ela passa a transmitir essas características. Então, o arsênico, quando ele está doente, ele fica muito agitado, não só fisicamente, mas mentalmente, principalmente mentalmente agitado, inquieto, ansioso, tá? Todo esse é um quadro, e às vezes até em quadros de delírio, né? Pode até haver delírio nesses quadros, porque ele teme muito pela sua sobrevivência. E querendo ou não, como a gente falou, a doença põe em xeque isso. Ela fala, olha, você pode viver ou você pode morrer. Tá certo? Então, o arsênico ele tem duas características também, quando ele está doente, que são muito, muito, muito importantes. Ou seja, se a gente pega uma pessoa que tem isso, ela pode ter duas características que são essenciais. Ela pode achar que todas as suas doenças são coisas medonhas, horríveis, muito mais do que aquilo que de fato é. Então, o arsênico talvez possa ser aquela pessoa que pega uma gripe comum, que não põe em risco a vida de ninguém, mas que ele fica completamente transtornado. Ele fica de cama, ele fica aterrorizado por aquilo, ele tem crises e mais crises de ansiedade. Por quê? Porque ele sempre, por conta desse medo pela sua sobrevivência, ele sempre vai elevar muito as coisas. Ele sempre vai levar a doença para um ponto que, na verdade, ela não tem. Para uma seriedade que, na verdade, não é necessária para esse tipo de doença. Tá compreendendo? E uma outra coisa. Como ele está nessa espiral, né, de terror, de medo de morrer, medo pela sua sobrevivência,
ele sempre vai falar para as pessoas ao seu redor, principalmente para o médico, para o profissional que for atendê-lo, que não tem mais jeito. Isso é uma característica essencial do arsênico com álbum. Sempre não tem mais jeito. Ele sempre vai falar, não precisa nem me tratar, não precisa dar seu remédio aí, porque eu sei que eu vou morrer. Não tem mais o que fazer. Essa doença ela é gravíssima, ela é, assim, é incurável, não tem jeito, eu vou morrer. Então não precisa nem fazer nada comigo. O arsênico ele passa a ter esse tipo de comportamento. Então você vê que tudo é num nível muito elevado. Por quê? Porque ele teme pela sua sobrevivência o tempo todo. Tá? Então isso é o que acontece quando ele está doente. Mas e quando ele está são? Né? Todo o modo de vida do arsênico com álbum, né? Todo o jeitão dele mesmo, né? Falando português claro, né? O jeitão do arsênico, ele é um jeitão que sempre por trás tem o mesmo medo, a sobrevivência. Então a gente vai ver que eles são muitas vezes inclinados a o dinheiro. Então eles são gananciosos, avarentos, né? Por quê? Porque o dinheiro, de uma forma ou de outra também, envolve a nossa sobrevivência. Ou seja, né, se a gente não tem o dinheiro, muitas vezes a gente não tem recursos para nos alimentarmos, para termos as coisas essenciais, e isso pode pôr em risco a nossa sobrevivência. Por isso que o arsênico ele vai ter essa característica da avareza, né, do escorpião no bolso, que não gasta, que segura o dinheiro, murruga, né? Por quê? Porque ele vê uma importância muito grande no dinheiro, por conta desse medo da sua existência. Tá certo? Então esse é o ponto dele em relação ao dinheiro. E geralmente o arsênico ele vai ser uma pessoa às vezes bem sucedida, porque ele realmente leva isso muito a sério. Ou seja, ganhar dinheiro para ele é uma coisa muito séria, muito importante. Logo, aí falando no estado normal, num estado psórico, o arsênico ele vai ser sempre consciencioso e diligente. Ou seja, ele vai ser uma pessoa muito correta. Ele vai ser uma pessoa que faz as coisas muito corretamente dentro da lei, ou que trabalha muito forte, ele trabalha muito bem, ele trabalha de uma maneira muito séria, sempre tentando alcançar os melhores resultados, diligentemente, realmente para conseguir fazer aquilo, conscientemente. Por quê? Porque ele precisa de resultados para ele obter dinheiro, para que ele possa sobreviver. Agora, esse ponto, né, que envolve a diligência e a conscienciosidade só acontece no estado psórico do arsênico com álbum. Por quê? Porque ele precisa sobreviver. Então, eu preciso sobreviver, mas eu tenho que sobreviver por linhas retas, por coisas corretas, por coisas boas. Então, ele trabalha pesado, ele trabalha duro, ele cumpre as suas tarefas, ele faz as coisas que ele precisa fazer e tenta alcançar resultados. Contudo, né, como nós sabemos, o arsênico com álbum ele é um medicamento trimiasmático, tá? Então eu também encontro o arsênico num estado psicótico ou num estado sifilítico, né? E também nesses estados eu vou ter a questão da sobrevivência. Contudo, nesses estados, quando o arsênico percebe, começa a sentir, né, que eles podem perder alguma coisa, ou seja, quando eles estão seguindo o caminho certo, o caminho reto, o caminho moral, de trabalhar duro, de cumprir os seus deveres. Olha, eu estou fazendo tudo isso, só que mesmo assim eu vou perder. Mesmo assim, eu vou perder alguma coisa, minha sobrevivência está em xeque. Nesse ponto, o arsênico ele pode muitas vezes pular para um estado psicótico e cometer atos que não são tão corretos. E é nesse momento que eles podem muito bem se tornar corruptos, né? Então o arsênico ele é aquela pessoa muito certinha, muito correta,
Contudo, até o ponto que ele percebe que a sobrevivência dele está garantida. Quando ele percebe que ele vai perder alguma coisa, que a sobrevivência dele está em perigo, ele pode se tornar corrupto, ele pode fazer coisas fora da linha, ele pode fazer coisas, às vezes, fora da lei, porque ele precisa manter a sua sobrevivência. Então, o arsênico, mais uma vez, como eu já falei para vocês, sempre é governado por esse medo e pela sua sobrevivência. Sempre. Todas as suas ações. Tá? Então, muitas vezes é uma pessoa contida, é uma pessoa reservada. Por quê? Porque ele não pode mostrar as suas fraquezas. Também por quê? Porque quem mostra as suas fraquezas fica mais vulnerável. Quem fica mais vulnerável coloca em risco a sua sobrevivência. Então ele não mostra as suas fraquezas, ele é mais contido, ele é mais na dele. Né? Muitas vezes o que a gente encontra também no arsênico, que é também uma característica, uma fome canina, uma fome muito grande, uma fome radical quase, né? A gente fala fome canina, aquela fome, né? O cachorro, quando a gente começa a colocar comida, se a gente não parar de colocar, ele não para de comer, muitas vezes. O arsênico é do mesmo jeito. Por quê? Por que isso acontece? Porque a alimentação é uma coisa que depende diretamente da nossa sobrevivência. Logo, eu preciso sempre estar comendo, eu preciso estar sempre alimentado para sobreviver. Então, o arsênico ele também vai ter esse eixo em relação à comida. Logo, ele vai ter essa fome muito grande. Por quê? Porque ele tem medo. Ele tem medo da sua sobrevivência. Tá certo? Então, o arsênico é um dos medicamentos mais medrosos que existem. Né? Por quê? Porque a sobrevivência pode ser afetada, pode ser colocada em xeque por muitas coisas. Como a gente já viu, dinheiro, alimentação, né? As fraquezas. Então, em tudo isso, o arsênico vai olhar e vai falar: como é que eu posso manter minha sobrevivência em relação a isso? Como é que eu posso comer mais, manter isso daqui em mim para sobreviver? Tá certo? Então, a gente até muitas vezes a gente vê por aí algumas descrições do arsênico, né, sempre em posições de trabalho muito privilegiadas, posições no emprego onde ele já ganhou várias promoções, onde ele está num patamar alto dentro de uma empresa, onde ele tem um bom cargo, onde ele ganha bastante. Por quê? Porque ele sempre precisa de uma posição favorável. O arsênico ele sempre vai precisar estar numa posição muito importante, porque isso dá conforto e segurança a ele. Então, se a gente olha um medicamento mais inseguro da nossa matéria médica, do que ele vai precisar? O que essa pessoa precisa? Ela precisa de segurança financeira, principalmente. Né? Eu preciso de uma segurança para que eu possa estar numa posição onde eu seja quase insubstituível. Por isso que o arsênico trabalha muito bem, né? Porque ele precisa se tornar insubstituível. Tem que chegar naquela posição e ninguém pode tomar o meu lugar. Eu tenho que ser o único ali. Por quê? Porque se alguém tomar o meu lugar, eu posso não sobreviver. A minha sobrevivência pode estar em risco. E é por isso que ele tenta alcançar sempre esses postos, né? Se a gente vê outras pessoas, muitas outras pessoas, elas não fazem grandes coisas para subir tanto na carreira, ou, né? Na verdade, a maioria das pessoas são assim. Mas o arsênico, para ele, é uma questão de sobrevivência de fato. Tá compreendendo? Então é por aí. Então, tudo é relacionado com o medo. Tudo é relacionado com a necessidade de sobreviver. Tá certo? Então,
ele se torna uma pessoa, como a gente tinha visto, diligente, conscienciosa, por conta da sua sobrevivência. Ele se torna uma pessoa responsável por conta da sua sobrevivência. Ele se torna uma pessoa ansiosa, né, apreensiva, também por medo pela sua sobrevivência. Tá? Até tem uma coisa interessante no arsênico, né? Então, geralmente o arsênico ele vai ter algo né, de religioso. Então, o arsênico pode ter uma busca que não é tão sincera assim, pela via religiosa, por Deus. Contudo, muitas vezes, não é um amor a Deus que ele busca, mas é um pedacinho da salvação. Então, como eles sabem que a vida ela passa e que tudo é vão, como a matéria sempre se esvai, como o tempo tudo destrói, ele precisa se manter sempre na fé. Ele precisa se manter firme ali em Deus, não por amor, mas para que ele consiga a salvação de si mesmo. Porque aí ele sabe, olha, eu sei, eu vou lutar o quanto eu quiser nesse mundo pela minha sobrevivência. Só que numa hora ou noutra, eu vou morrer. Então eu preciso dessa segurança, novamente, para que eu sobreviva, para que eu tenha a salvação. Então, mais uma vez, para a gente entender, o arsênico ele tem, de novo, essas características todas baseadas na sua sobrevivência. Tá certo, pessoal? Então, a gente tem também muitas características do arsênico que são focadas também, um outro ponto que é essencial para que a gente entenda esse medicamento, que é a fastidiosidade. Né? A fastidiosidade, né, uma pessoa cansativa, uma pessoa fastidiosa, aquela pessoa que é muito organizada, muito certa. Certas pessoas têm fastidiosidade em relação a horários, né? Sempre tem que chegar no horário certo, sempre precisa chegar exatamente no horário marcado, nunca pode ter um pequeno atraso e por aí vai. Isso é um tipo de fastidiosidade. A fastidiosidade do arsênico é mais relacionado com a organização. O arsênico precisa da ordem, ele é muito sensível à desordem. Tá? A desordem, a falta da ordem, machuca o arsênico. Então é por isso que o arsênico ele sempre vai chegar nos lugares e começar a arrumar as coisas, deixar as coisas de um jeito mais ordenado. Ele vai chegar na mesa do homeopata, ele vai querer arrumar a mesa do homeopata, ele vai chegar em casa, ele não pode ver nada fora do lugar. Tá? Então, tudo isso, o arsênico é muito organizado. Tá? Só que é uma organização realmente que muitas vezes pode chegar a uma coisa quase que patológica, porque é algo realmente exacerbado. A gente não está falando de uma coisa que, Léo, eu também gosto de coisas organizadas. É claro, a gente sempre gosta, mas o problema do arsênico é que ele tem uma real sensibilidade à desordem. Ele não fica bem com a desordem. Tá? Ele não consegue viver com a desordem, pela mais mínima que seja. Tá? Então, um exemplo, né, que a gente pode ter do paciente arsênico, algo, né, ama os seus papeizinhos, né, onde, em ordem e método, escreveu toda a sua doença, nos mínimos detalhes, e que se propõe a ler. Ou seja, ele chega para o homeopata, ele chega com uma carta, né, um papel, com todas as coisas escritas. Olha, é assim, eu tive tais ataques em tais dias, em tais meses, foi deste jeito, eu vou ler aqui para o senhor e tal. Então ele é muito ordenado, muito certinho. Tá? Ou seja, é uma pessoa que ela é, de certo modo, cansativa, fastidiosa. Tá? Está bem vestido, com cuidado e muito bem combinado. Ou seja, o arsênico ele não é o sulfur. O sulfur ele anda tudo desarrumado,
nada combina com nada, as roupas estão sujas, rasgadas, tá? O arsênico não, ele nunca vai andar desse jeito. Ele sempre vai andar em ordem, porque ele é sempre muito sensível a essas faltas de ordem. Então, você não vai ver o arsênico usando, né, aquele short xadrez com uma blusa listrada. Isso é incabível para ele. O que para o sulfur não tem o mínimo de problema. Tá? O modo de se exprimir é preciso, voluntarioso e científico. Isso é muito importante, porque tudo isso, esse modo certinho, fastidioso do arsênico, mostra que ele é uma pessoa medrosa. No fundo, ele é uma pessoa que tem medo, que fica tenso, que precisa deixar tudo em ordem, que confia muito em si mesmo, que ele acha que tudo precisa deixar certo, tudo ele precisa aprontar, deixar tudo organizado, para que nada dê errado, para que nada saia fora da curva, para que nunca coloque a sua sobrevivência em perigo. Então, se exprime de modo preciso, é voluntarioso, científico, ele tenta falar de modo realmente científico. Ele é um paciente que fala, que ele pesquisa antes, olha, eu vou lá na consulta, mas eu vou entender tudo o modo, né, os termos científicos que eu preciso dar para o médico. Então, na verdade, ele não sabe, mas o homeopata não vai nem observar isso daí, mas vai observar o fato dele ser uma pessoa que não tem informação para isso, mas que está se esforçando para usar esses tipos de termos técnicos. Por quê? Porque ele tem fastidiosidade, que é o que a gente chama na homeopatia, que é essa característica. Tá? Além disso, explica tudo muito bem e exige de seu homeopata explicações lógicas e com método. Se não explicarmos direito como vamos conduzir o tratamento para arsênico, eles nem comprarão o remédio. Ou seja, o homeopata, o arsênico, ele chega com esse nível elevado, né, de ordem, organização, fala rebuscada, fala concisa, né, tudo certinho, fala técnica. Por quê? Porque ele também espera que você, que é o profissional que está atendendo ele, dê uma solução, mas não uma solução que saia do nada, mas uma solução onde você possa provar para ele que vai dar certo. Olha, isso daqui você vai tomar porque isso vai gerar isso vai gerar aquilo, e você vai melhorar dessa forma. Então, por esse método que eu estou te explicando, eu provo que você vai melhorar, eu provo que você vai ficar bem. Então, ele sempre precisa disso para confiar em você, porque ele é uma questão que envolve a sobrevivência dele. Ele precisa confiar muito nas pessoas, ele tem essa dificuldade. Então, ele necessita dessa explicação, ele necessita dessa coisa técnica, dessa coisa metodológica, para que ele confie, e aí então ele vai comprar o remédio e tomar. Senão, ele nem vai atrás do remédio, porque ele não está confiando que aquilo vai dar certo. Você não soube explicar, você não soube mostrar para ele que aquilo de fato vai funcionar. Então ele fala, não preciso disso daí, eu acho que esse cara não vai dar certo, ele não vai dar conta de me curar. Vocês lembram aquelas coisas que eu falei que ele sempre fala, sempre pensa quando ele está doente? Ou seja, minha doença é incurável, o meu problema não tem jeito. Então ele precisa muito de um olhar de alguém que possa estar acima, né, possa demonstrar essas questões técnicas para ele, e ele possa então falar, olha, realmente esse cara talvez possa cuidar do meu caso. Então, a palavra-chave, como eu falei, é sobrevivência, né? Medo. O arsênico, para que a gente possa entender todo esse comportamento dele, a gente tem que olhar por esse prisma do medo, da sobrevivência, tá bem? Então, pessoal, é isso, tá? Já passamos aí de meia hora de live. Para quem tiver dúvida, qualquer coisa, deixa o seu comentário aí agora, que eu vou deixar mais uns minutinhos para responder algumas dúvidas. Depois a gente já vai finalizar a live,
Beleza? Então aproveitem. Nenhuma dúvida, pessoal? É muito bom mesmo, né? Realmente, assim, a homeopatia é a terapêutica que deveria ser a terapêutica realmente dominante, né? Porque ela é a mais lógica, né? Ela é mais racional. O próprio Hahnemann já falava isso, né? Quando a gente trata alguém por essa especificidade tão grande, né? Isso realmente é o que vai dar resultado. Por quê? Porque todo mundo reconhece, não só os homeopatas, mas todos os profissionais da saúde reconhecem que a melhor coisa é sempre você individualizar. É sempre você tratar aquele caso específico. Tá? Isso não é só na homeopatia. Isso em qualquer terapêutica, mesmo a alopática, que tem se tornado cada dia que passa uma terapêutica massificada, ou seja, é tudo igual para todo mundo, é uma coisa quase que industrializável, né? Tudo. Daqui a pouco a gente não vai precisar mais de médicos, a gente só pode construir robôs e deixa eles lá atendendo as pessoas. Então, por isso que não tem jeito, sabe? Até os alopatas, eles realmente veem que isso não é o melhor. Não é o melhor. Só que eles não têm armas, muitas vezes, para aplicar esse melhor, que é o quê? Que é você individualizar. Por isso que nós temos a homeopatia. É ela que a gente consegue fazer individualizada para cada pessoa. Tá certo? A live vai ficar gravada, tá, gente? Fiquem tranquilos. Vai ficar aqui na página. E depois de um tempo ela vai também pro YouTube, pro nosso canal do YouTube. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Sigam a gente lá no... Sigam não, né? Se inscrevam lá no YouTube. A gente está postando vídeo toda semana agora. Tá? Ontem saiu vídeo novo. Então vai lá, dá uma olhada, né? Curte lá, compartilha os vídeos. Pra gente crescer por lá também. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado, tá? Mais uma vez aí pela presença de todos. Vejo vocês, né, na próxima quinta-feira. Então, todas as quinta-feiras a gente tem o nosso quadro Vinho, Cachimbo e Homeopatia, que é esse bate-papo aqui mesmo. E espero que vocês estejam sempre por aí, tá bom? Foi um prazer. Fiquem com Deus e uma boa noite. Tchau, tchau, pessoal.